nós estamos na lição de número 7 e essa lição tem o título Observador, Ouvinte ou Participante. O nosso versículo-chave encontra-se em 1 Coríntios 4, versículo 2. Vamos ler? Ora, além disso, o que se requer destes encarregados é que cada um deles seja encontrado fiel. Então, vamos ver as características desses três tipos de pessoas, né? Vamos primeiro para o observador. E quando a gente vai tratar desses três personagens, desses três tipos de pessoas, nós vamos pegar alguns personagens da Bíblia. E os primeiros personagens que nós vamos pegar é Neemias, lá na restauração dos muros, né? E ele tinha, perto dele, né? Três pessoas, entre as várias pessoas que estavam ali naquele processo de reconstrução, três estavam ali, Sambalate, Tobias e Gesem. E esses três, né, causaram muito aborrecimento para Neemias, né, com as críticas, com as falas, né, com aquelas palavras de desânimo, né. Sempre a gente observa isso, né? Alguém fazendo, alguém tentando construir alguma coisa e aquela oposição, né? E aqui a oposição de Neemias eram esses três homens. E qual que é as características do observador? Primeiro, ele é uma pessoa ciumenta, né? Ele não agrada de que tem alguém fazendo alguma coisa. Ele não vê com bons olhos esse tipo de situação, né? Segunda característica do observador, ele é crítico, né? E aí, uma das falas desses três personagens é o seguinte: o que é isso que vocês estão fazendo? Né? O que é isso que vocês estão executando? E a terceira característica do observador é o sarcasmo, a ironia, né? E aí a gente observa o seguinte: mesmo que reconstruam, se vier uma raposa, derrubará aquela muralha de pedras, né? Olha a ironia, né? Então, ou seja, uma raposa vai ser capaz de derrubar aquele muro, né? Uma profunda ironia nessa fala. Bem, e aí nós vamos para o segundo tipo de pessoa, a pessoa que é envolvida. E agora nós vamos lá para Atos, o livro de Atos, no capítulo 5. E nós vamos ver um casal que nós já conhecemos, já estudamos profundamente aqui na EBD, que era Ananias e Safira. E aí a gente vamos recordar, né, lá em Atos 5, que vem Barnabé, vende o campo, né, e deposita lá nos pés dos apóstolos o dinheiro que ele conseguiu arrecadar. Bem, e aí o que Ananias e Safira vem e faz? Deposita parte do dinheiro, né? E tem um outro tipo de fala, né? E aí a gente sabe as consequências para esse casal. E aí o envolvido, né? Vamos também ver as características dele. Primeiro, ele é um fogo de palha, né? Aquela pessoa que é tudo muito rápido a sua atitude, a sua ação, o seu envolvimento, né? É igual quando a gente observa Pedro no início do apostolado dele, né? No início do seu processo, no início da sua caminhada. Ele era tudo muito 880, né? As falas dele, né? As atitudes dele eram muito nesse sentido. E depois a gente já vê em Pedro todo um processo de amadurecimento. Segunda característica que a gente vê na pessoa envolvida, uma religiosidade maquiada, ou seja, aparente, o que não é, né? Na realidade, o que se passa no coração daquela pessoa é algo muito, muito diferente. E a terceira característica que a gente vê nessa pessoa envolvida é aquela fé sem fidelidade, né? E aí a gente consegue destacar essas características nesse casal lá nos tempos primitivos, Ananias e Safira.
E agora nós vamos para o terceiro tipo de pessoa, que é a pessoa comprometida, né? E aí, quando a gente vai estudar essa pessoa comprometida, nós vamos ver lá a rainha Esther, né? Essa rainha que teve um chamado, que teve toda uma vida com um propósito, né? Ela foi escolhida e na escolha dela, ela na realidade, a vida dela, ela tinha um objetivo para toda uma comunidade. E nós vamos ver o seguinte, quais são as características de Esther, né? Quais são as características que a gente pode destacar na rainha Esther e que mostra que ela é uma pessoa realmente o quê? Comprometida. Primeiro, ela tinha convicção. Ela tinha profunda convicção do que ela tinha que fazer, né? Ela tinha profunda convicção da atitude que ela tinha que tomar em relação a ao seu povo. E lá em Lucas 9, versículo 62, diz o seguinte: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus, né? É aquela indecisão, é ou não é, né? É claro que muitas vezes a gente tem algumas dúvidas em nosso coração com relação a uma série de coisas, mas esse versículo, ele mostra pra gente o seguinte: pega o arado e segue em frente, né? Porque assim é que você vai ter os resultados, assim que você vai colher os frutos da sua colheita. Segunda característica que a gente observa na rainha Esther e que mostra que ela é uma pessoa totalmente comprometida. Ela não faz reivindicações para ela, né? E aqui, Esther, quando ela salva o povo do extermínio, na realidade, ela não estava pensando só nela. Ela estava pensando em todas aquelas pessoas que estavam ali e que poderiam sofrer as consequências. E lá em Paulo também diz o seguinte, Paulo diz em Atos 20, versículo 24, porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Olha como é interessante que Paulo fala. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim. Não é importante para mim. Eu não estou em primeiro lugar, né? É na realidade o quê? O povo de Deus, o propósito, um objetivo. A terceira característica de uma pessoa comprometida. Ela é uma pessoa altruísta. O que significa essa palavra altruísta? Ela pensa no bem-estar do outro. Esther, quando chama o povo e dá um recado para o povo, na realidade, ela não estava pensando no bem-estar dela, não. Aliás, a vida dela estava correndo risco, porque ela ia tomar uma atitude que podia prejudicar a vida dela, mas ela estava pensando no outro. Esther, então, o livro de Esther, capítulo 4, versículos 15 e 16, diz o seguinte: vá e reúna todos os judeus que estiverem em Suzã e jejuem por mim. Não comam nem bebam nada durante 3 dias, nem de dia, nem de noite. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver de morrer, morrerei. Então, Esther aqui, ela na realidade já estava correndo risco, porque na presença do rei só podia entrar se a pessoa era o quê? Era solicitada. Então, Esther ia vencer, ela ia romper com esse protocolo. Mas tudo isso, por quê? Porque ela era uma pessoa o quê? Altruísta. Ela pensava no bem-estar do outro. E aí, meus queridos, trazendo isso para os dias atuais, né? Para 2022. Que comportamento será que nós temos em nossa jornada? Que comportamento que nós temos nos nossos dia a dia? Será que nós somos observadores e nos comportamos como
Sambalate, Tobias e Gesem, com críticas, com ironias, com ciúme? Será que nós somos pessoas envolvidas e temos um comportamento de Ananias e Safira, que era aquele comportamento de quê? De fogo de palha, daquela religiosidade maquiada, de uma fé sem fidelidade? Ou será que nós estamos seguindo o exemplo de Esther, que era uma pessoa comprometida? E Esther tinha algumas características que servem para nós como exemplo. Ela tinha convicção, ela não fazia reivindicações para ela e era uma pessoa totalmente o quê? Altruísta. Vamos então para o nosso momento musical. Nesse nosso momento musical, nós estamos vendo alguns hinos do cantor cristão, né? E hoje eu separei para cantarmos. Gostaria que você estivesse cantando aí o hino 422 do cantor cristão. Vamos lá? Vamos cantar? Bem, no nosso momento de intercessão, no nosso momento de oração, nós vamos primeiro agradecer a Deus. Vamos agradecer a Deus primeiro pelas nossas vidas. Estamos vivos. Estamos aqui em 2022. Vencemos uma série de batalhas. Atravessamos um verdadeiro deserto. E estamos aqui para louvar e agradecer a Deus. Vamos clamar pelo nosso país. Vamos clamar pelo Brasil. Esse ano é um ano de decisões políticas
E nós temos que trazer o Brasil sempre, ter o Brasil sempre em nossas orações. Vamos orar por esse bairro onde estamos agora, bairro Padre Eustáquio. O bairro com profunda tradição católica, em que a religiosidade aqui é uma questão muito forte, e nós estamos aqui. Vamos orar pelos nossos vizinhos, pelas pessoas que vão ter contatos com a nossa igreja, com todos nós, e que a gente possa fazer diferença nesse bairro onde estamos. Vamos orar pela Igreja Batista das Alterosas, né? Vamos orar pelos nossos ministérios, vamos orar pelo Coro Dominus, vamos orar pelo grupo musical, vamos orar por todas as pessoas que integram essa comunidade, para que Deus desperte as pessoas para o trabalho. Aquelas que ainda não se envolveram totalmente, que elas possam se tornar pessoas comprometidas. Vamos orar pela família pastoral. Essa família que oramos tanto, que intercedemos tanto e que é uma realidade. Vamos orar pelo pastor Valquimar, pela Lídia e pela Laís, para esse ministério, que ele seja frutífero e que faça a diferença nesse bairro. Vamos orar pelas nossas famílias. Família Projeto de Deus, vamos interceder pelas nossas famílias. Tantos problemas, tantos desafios, né? Enfrentamos problemas sérios nos relacionamentos. Vamos interceder pelas nossas famílias. Vamos orar por esse grupo muito querido da gente, os nossos idosos e os nossos enfermos, para que Deus esteja com essas pessoas e com aquelas pessoas que cuidam dos idosos e dos enfermos, fortalecendo a cada uma dessas pessoas. Vamos orar pelos nossos dízimos, pelas nossas ofertas, pelas pessoas que estão ofertando, pelas pessoas que estão dizimando e pelas pessoas que por algum motivo não estão fazendo. E vamos orar pelo nosso tesoureiro, pelo Gilmar, para que Deus esteja abençoando esse homem, ele e a sua família. Vamos orar pelos nossos missionários. Nós temos missionários na nossa igreja. Tiago, a Isabela e essa família, o Daniel e a Magda, suas filhas, lá na cidade de Paracatu. E aí nós vamos orar pelos missionários de Minas Gerais, do Brasil e do mundo. E meus queridos, vamos orar por esse grupo que eu tenho falado muito. Pessoas que estão desanimadas, tristes, por algumas pessoas que foram magoadas, para que Deus toque no coração dessas pessoas e elas possam vir fazer parte do nosso grupo. Vir participar, né? Integrar esse grupo das Alterosas. Tenham todos uma boa semana e até breve.